Uma mulher grávida foi entregue à fazenda mais brutal do Rio de Janeiro completamente sem forças, à beira da morte. O fazendeiro cruel a comprou barato, calculando friamente seu lucro. Mas quando o bebê nasceu naquela senzala miserável, algo impossível aconteceu. A criança tinha um dom sobrenatural. E quando o Senhor olhou nos olhos daquele recém-nascido, ele desabou em lágrimas e começou a libertar todos os escravizados. Essa história de transformação impossível vai mexer com seu coração. Me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo. E se você quer mais histórias emocionantes de esperança e mudança, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Não perde essa. O sol de março de 1865 castigava impiedosamente a estrada de terra que cortava o interior da província do Rio de Janeiro quando a carroça do traficante de escravos Belarmino Couto parou em frente aos portões da fazenda Boa Esperança. Dentro da carroça, entre 5 outros escravizados comprados em leilão na capital, estava Catarina, uma mulher de aproximadamente 28 anos cujo corpo exausto mal conseguia permanecer sentado. Grávida de 9 meses, ela havia sido vendida por um preço miserável porque nenhum fazendeiro sensato queria arriscar-se com uma mulher tão próxima do parto. O risco de perder tanto a mãe quanto a criança era alto demais. Mas o proprietário da fazenda Boa Esperança, Major Rodrigo Sampaio de Albuquerque, não era exatamente sensato quando se tratava de oportunidades de negócio. Aos 57 anos, ele havia construído sua fortuna através de apostas calculadas e exploração implacável. Quando Belarmino lhe ofereceu Catarina por 1/3 do preço normal, Rodrigo viu apenas números. Se ela sobrevivesse ao parto e a criança nascesse saudável, ele teria 2 ativos pelo preço de menos de 1. Se ambos morressem, a perda seria mínima. Era assim que o major pensava, tudo se resumia a lucros e perdas, sem espaço para considerações sobre humanidade ou sofrimento. A fazenda Boa Esperança era uma das maiores produtoras de açúcar da região de Campos dos Goitacazes, com mais de 300 escravizados trabalhando sob condições que faziam até outros fazendeiros comentarem sobre a severidade do regime. O Major Rodrigo mantinha ordem através de um sistema de punições brutais e vigilância constante. Fugas eram raras porque todos sabiam que capitães do mato contratados por Rodrigo eram excepcionalmente cruéis com aqueles que recapturavam. A taxa de mortalidade na fazenda era uma das mais altas da província, mas isso não preocupava o major. Havia sempre mais mercadoria disponível para substituir os que morriam. Quando Catarina foi retirada da carroça pelo feitor principal, um homem magro e nervoso chamado Severino, ela mal conseguiu ficar de pé. Suas pernas cederam imediatamente e ela caiu de joelhos no chão empoeirado, suas mãos instintivamente protegendo o ventre imenso. A queda arrancou um grito de dor dela, o primeiro som que fizera em dias. Severino bufou impaciente e gritou para que as mulheres da senzala viessem buscar a grávida inútil, antes que ela desse à luz ali mesmo no pátio. 3 mulheres saíram correndo da senzala mais próxima. A primeira a chegar foi Domingas, uma senhora de aproximadamente 60 anos que havia perdido a conta de quantos partos já assistira ao longo de sua vida. Seus olhos experientes imediatamente avaliaram o estado crítico de Catarina: desidratação severa, desnutrição avançada, exaustão completa. A segunda era Filipa, uma mulher na casa dos 40 que trabalhava como lavadeira e tinha mãos fortes e gentis. A terceira era Joana, jovem de apenas 20 anos que ainda carregava as marcas de chicote nas costas de uma punição recente por preguiça. Ela havia desmaiado de exaustão nos campos de cana. Elas carregaram Catarina para dentro da senzala com cuidado, murmurando palavras de conforto que suas próprias experiências tornavam profundamente sentidas. A senzala era um barracão longo e escuro, com chão de terra batida e paredes de pau a pique deterioradas. Não havia camas, apenas esteiras de palha distribuídas pelo chão onde famílias inteiras se amontoavam para dormir. O ar estava pesado com odor de corpos sujos, doença e desesperança. Mas era o único refúgio disponível, o único lugar onde pequenas gentilezas entre os escravizados podiam florescer longe dos olhos dos feitores. Domingas colocou Catarina sobre a melhor esteira que conseguiu encontrar e pediu a Filipa que trouxesse água. Quando Catarina finalmente conseguiu beber alguns goles, ela abriu os olhos completamente pela primeira vez e olhou ao redor.
Viu rostos cansados mas compassivos, viu um ambiente de miséria mas também de solidariedade silenciosa. E então sentiu uma contração forte percorrer seu corpo, tão intensa que a deixou sem ar. Domingas examinou-a rapidamente e anunciou o que todas já suspeitavam: o bebê está vindo. Vai nascer hoje, talvez nas próximas horas. As mulheres se entreolharam com expressões mistas de preocupação e determinação. Um parto nas condições da senzala era sempre arriscado, mas um parto de uma mulher tão debilitada quanto Catarina beirava o impossível. Ainda assim, elas fariam tudo ao seu alcance para salvar mãe e criança. Joana saiu discretamente para coletar ervas medicinais que cultivavam secretamente nos fundos da senzala, plantas que ajudavam com a dor e facilitavam o trabalho de parto. Filipa organizou água limpa, trapos, tudo o que pudessem precisar. E Domingas sentou-se ao lado de Catarina, segurando sua mão e compartilhando a sabedoria de décadas. Escuta, filha, Domingas disse baixinho, sua voz carregada de experiência e compaixão. Eu sei que você está sem forças. Sei que o mundo parece ter acabado para você. Mas essa criança que vai nascer, ela precisa de você forte. Vai doer, vai ser difícil, mas você vai conseguir. Todas nós aqui já passamos por isso, e todas nós vamos te ajudar. Catarina apertou a mão de Domingas, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto empoeirado. Ela não tinha palavras para expressar o que sentia: gratidão, medo, desespero, esperança, tudo misturado numa emoção impossível de nomear. Na casa grande, o Major Rodrigo estava em sua biblioteca revisando livros de contabilidade quando Severino veio informá-lo sobre a chegada dos novos escravizados. E a grávida? Rodrigo perguntou sem levantar os olhos dos números. Está na senzala, senhor. As velhas dizem que o bebê vem hoje. Rodrigo fez algumas anotações em seu livro, registrando a compra de Catarina, estimando o valor potencial da criança se nascesse saudável, calculando quanto tempo até que ela pudesse voltar ao trabalho nos campos. Para ele, eram apenas mais 2 linhas de dados numa planilha interminável de propriedade humana transformada em números e moedas. O trabalho de parto de Catarina começou oficialmente quando o sol estava no ponto mais alto do céu, transformando a senzala num forno abafado onde o ar parecia ter substância física. As contrações vinham em ondas cada vez mais frequentes e intensas, arrancando gemidos que Catarina tentava suprimir mas que escapavam entre dentes cerrados. Domingas instruía-a sobre quando respirar e quando empurrar, sua voz calma contrastando com o caos de dor que Catarina experimentava. Ao redor delas, outras mulheres da senzala formavam um círculo protetor, algumas rezando em línguas africanas, outras cantando baixinho melodias que suas mães lhes haviam ensinado. Mas havia algo diferente naquele parto, algo que Domingas começou a perceber conforme as horas passavam. Normalmente, mulheres tão debilitadas quanto Catarina simplesmente não tinham força para empurrar efetivamente, resultando em partos prolongados e frequentemente fatais. Mas Catarina, apesar de sua fraqueza óbvia, conseguia encontrar reservas de energia que não deveriam existir. Era como se algo além dela mesma a estivesse sustentando, como se a própria criança estivesse de alguma forma ajudando no processo de nascer. Filipa notou também. Domingas, ela sussurrou quando estavam brevemente sozinhas buscando mais água. Tem algo diferente nessa criança. Eu consigo sentir. É como se tivesse uma luz quente vindo de dentro da barriga dela. Domingas acenou gravemente. Ela havia nascido na África, trazida ao Brasil ainda criança, mas carregava memórias fragmentadas dos ensinamentos de sua avó sobre crianças especiais, bebês que nasciam com dons, com propósitos que transcendiam as circunstâncias de seu nascimento. Ela nunca havia testemunhado tal coisa pessoalmente, mas reconhecia os sinais. As horas se arrastaram. Meio-dia virou tarde, tarde virou início de noite. Catarina estava além da exaustão, operando em algum estado entre consciência e delírio. Ela via fragmentos de memórias, sua própria infância numa fazenda distante, o rosto de sua mãe que morrera quando ela tinha 12 anos, o pai que nunca conhecera, vendido antes de seu nascimento. Via também coisas estranhas, quase como visões, uma luz dourada, mãos invisíveis sustentando-a,
uma voz que não tinha som mas que ela entendia perfeitamente dizendo: resista. Você não está sozinha, isso tem propósito. Quando a noite caiu completamente, Domingas começou a se preocupar seriamente. O parto estava durando tempo demais. Mesmo com a força inexplicável que Catarina demonstrava, havia limites para o que um corpo humano podia suportar. Ela pediu a Joana que fosse discretamente a Casagrande pedir permissão para chamar um médico da cidade, mas Severino negou categoricamente. O major não gastaria dinheiro com médico para escrava, especialmente uma que havia custado tão pouco. Foi então, na hora mais escura da noite, quando a lua nova deixava tudo em trevas quase absolutas, que o bebê finalmente começou a coroar. Domingas, trabalhando apenas com a luz fraca de 2 velas de sebo, viu a cabeça aparecer e seu coração acelerou com esperança renovada. Agora, Catarina. Agora empurra com tudo que você tem. Catarina reuniu forças de algum lugar profundo além da compreensão racional e empurrou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E na 4ª tentativa, com um grito que ecoou por toda a senzala e chegou até a Casagrande distante, a criança nasceu. O que aconteceu no segundo seguinte seria contado e recontado pelas mulheres da senzala pelo resto de suas vidas. O bebê, um menino, não apenas chorou imediatamente, demonstrando pulmões fortes e saudáveis, mas no momento exato de seu nascimento, todas as velas na senzala subitamente brilharam mais intensamente, como se uma rajada de vento as tivesse avivado, embora não houvesse vento algum. Mais extraordinário ainda, Catarina, que deveria estar completamente exaurida e possivelmente morrendo, de repente sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. Não era força física normal, era algo mais profundo, uma revitalização que vinha de dentro. Domingas limpou o bebê com mãos trêmulas e o envolveu no melhor pano que tinham, um pedaço rasgado de algodão que Filipa havia guardado para ocasiões especiais. O menino olhou diretamente para a velha parteira, e Domingas jurou que aqueles olhos de recém-nascido carregavam uma consciência impossível. Ela colocou a criança nos braços de Catarina, e quando mãe e filho se tocaram pela primeira vez, algo mágico aconteceu. Catarina sentiu não apenas amor maternal, sentiu uma conexão profunda, quase telepática, com aquele pequeno ser. E soube, com uma certeza absoluta que desafiava a lógica, que seu filho havia nascido com um dom extraordinário. As mulheres ao redor começaram a murmurar entre si. É uma criança abençoada, disse uma. Enviada pelos orixás, concordou outra. Um presente dos ancestrais, afirmou uma terceira. Joana, a mais jovem entre elas, olhava com reverência e medo. Ela havia ouvido histórias sobre crianças especiais, mas nunca imaginou que testemunharia o nascimento de uma. Como você vai chamá-lo? Filipa perguntou a Catarina. A nova mãe olhou para seu filho, observando como a luz das velas parecia dançar de forma diferente ao redor dele, e respondeu: Vicente. Seu nome é Vicente. O nome significava vencedor, e embora Catarina não soubesse exatamente sobre o que seu filho triunfaria, ela sentia que grandes coisas o aguardavam. A notícia do nascimento chegou ao Major Rodrigo na manhã seguinte, trazida por Severino durante o café da manhã. A escrava nova pariu durante a noite. Senhor. Um menino, aparentemente saudável. Rodrigo acenou distraidamente enquanto passava geleia de goiaba em seu pão. Bom. Registre nos livros. Que ela descanse 2 dias, depois volta ao trabalho. Severino hesitou, o que era incomum para ele. Senhor, as outras escravas estão dizendo coisas estranhas sobre o bebê. Dizem que tem algo especial nele. Rodrigo riu com desdém. Superstições de africanos ignorantes. Ignore isso, Severino. É apenas mais um moleque que vai trabalhar nos campos quando crescer. Mas Severino não conseguia ignorar completamente. Ele havia ouvido os sussurros das mulheres da senzala, vira a expressão de reverência em seus rostos. Mais perturbador ainda, ele notara que Catarina, que deveria estar prostrada de exaustão após um parto tão difícil, estava surpreendentemente alerta e forte na manhã seguinte. Quando ele passou pela senzala para fazer sua inspeção rotineira, encontrou-a sentada com Vicente nos braços, amamentando tranquilamente,
seus olhos brilhantes e focados de uma forma que não combinava com alguém que quase morrera na noite anterior. Catarina sentirá a transformação imediatamente após o parto. Era como se Vicente tivesse trazido consigo não apenas vida nova, mas renovação para ela também. A fraqueza que a consumira por meses havia se dissipado, substituída por uma vitalidade que ela não experimentava desde antes de engravidar. Suas feridas antigas pareciam menos dolorosas, sua respiração era mais fácil, até sua mente estava mais clara. Era inexplicável, mas absolutamente real. E quando ela olhava para Vicente, via algo nos olhos dele, uma sabedoria antiga aprisionada num corpo minúsculo. Domingas visitava Catarina várias vezes ao dia, ostensivamente para verificar sua recuperação, mas na realidade fascinada pelo bebê extraordinário. Ela notou coisas peculiares. Vicente raramente chorava, e quando o fazia, era sempre por necessidades legítimas. Fome, desconforto físico, necessidade de trocar panos. Ele dormia em padrões regulares incomuns para recém-nascidos. E mais estranho ainda, quando Domingas o segurava, ela sentia aquele mesmo calor que Filipa havia descrito. Não era febre, mas uma energia suave e reconfortante que emanava dele. Catarina, Domingas disse numa tarde, sua voz baixa para não ser ouvida pelas outras. Esse menino seu não é comum. Você sabe disso, não sabe? Catarina acenou, segurando Vicente mais perto. Eu sei. Sinto desde que ele estava no meu ventre. Ele se comunica comigo, Domingas. Não com palavras, mas eu entendo o que ele precisa, o que ele sente. É como se estivéssemos conectadas de uma forma que vai além do normal entre mãe e filho. Domingas respirou fundo. Na minha terra, na África, antes de me trazerem para cá, minha avó era uma sacerdotisa. Ela me contou sobre crianças que nascem com dons dos ancestrais, crianças que vêm ao mundo para mudar coisas. Acho que Vicente é uma dessas crianças. As palavras de Domingas assustaram e reconfortaram Catarina simultaneamente. Assustaram porque significava que Vicente carregaria um fardo pesado, que sua vida não seria simples ou fácil. Reconfortaram porque davam significado ao sofrimento que ela havia passado, sugeriam que havia propósito em tudo. O que vai acontecer com ele? Catarina perguntou, sua voz trêmula. Domingas balançou a cabeça lentamente. Não sei, filha. Essas crianças especiais têm destinos que nem sempre entendemos. Mas sei de uma coisa: ele vai precisar de proteção. Quando pessoas poderosas descobrem sobre crianças com dons, reagem com medo. E medo nas mãos de senhores pode ser muito perigoso. Como se para confirmar os medos de Domingas, o Major Rodrigo decidiu 3 dias após o nascimento que queria ver o bebê pessoalmente. Não era seu hábito visitar as senzalas, ele mantinha distância deliberada dos escravizados, preferindo vê-los apenas como números em seus livros. Mas os comentários persistentes de Severino sobre as superstições das mulheres haviam despertado sua curiosidade. Ele se convenceu de que visitar seria uma oportunidade de reafirmar realidade sobre fantasia, de demonstrar que não havia nada especial sobre aquela criança exceto o fato de representar futuro trabalho gratuito. Quando o major entrou na senzala naquela tarde, acompanhado por Severino e 2 capatazes armados, as mulheres imediatamente se afastaram com medo. Catarina instintivamente apertou Vicente contra o peito, seus olhos arregalados com terror. Rodrigo era uma figura imponente, alto, corpulento, com barba grisalha bem aparada e olhos que haviam testemunhado décadas de crueldade sem desenvolver qualquer compaixão. Ele se aproximou de Catarina com passos pesados, suas botas caras contrastando grotescamente com o chão de terra batida da senzala. Então esse é o bebê milagroso, ele disse com sarcasmo evidente em sua voz. Deixa eu ver essa criatura que tem as negras todas alvoroçadas. Catarina não se moveu, abraçando Vicente protetoramente. Rodrigo franziu a testa com irritação. Eu disse para me mostrar o bebê, escrava. Você me obedece ou prefere conhecer o chicote? Com mãos tremendo de medo, Catarina lentamente afastou o pano que cobria Vicente, revelando o rostinho do bebê. E naquele momento, quando os olhos de Vicente encontraram os olhos do Major Rodrigo Sampaio de Albuquerque,
algo aconteceu que mudaria o curso de muitas vidas na fazenda Boa Esperança e além. O Major Rodrigo olhou nos olhos de Vicente, esperando ver apenas um bebê comum, mais uma pequena propriedade para eventualmente explorar. Mas o que aconteceu foi completamente inesperado. No momento em que seus olhos encontraram os do recém-nascido, Rodrigo sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Não era uma sensação física, mas algo muito mais perturbador. Era como se todas as camadas de justificativas, racionalizações e negações que ele havia construído ao longo de décadas estivessem sendo arrancadas violentamente, deixando sua alma nua e exposta. Ele viu sua vida inteira desfilar diante dele em questão de segundos, mas não como memórias normais. Viu através de uma lente moral implacável que forçava-o a reconhecer a verdade que sempre evitara. Viu-se aos 25 anos, herdando a fazenda de seu pai e tomando a decisão consciente de tornar o regime ainda mais brutal para maximizar lucros. Viu cada pessoa que ordenara açoitar, cada família que separara vendendo mãe para uma fazenda e filhos para outra, cada morte que ignorara como mero dano colateral do negócio. Viu os rostos, centenas deles, de pessoas cujas vidas ele destruíra ou encurtara através de negligência e crueldade deliberadas. Mas o que mais abalou Rodrigo foi ver a si mesmo através dos olhos daqueles que ele escravizava. Viu o medo que sua presença causava, o ódio que inspirava, a desesperança que espalhava. Viu que era considerado um monstro, não um senhor respeitado. Viu que sua riqueza estava construída sobre montanhas de sofrimento humano, que cada luxo que desfrutava era comprado com sangue e lágrimas de gente que não tinha escolha. E pela primeira vez em sua vida adulta, Rodrigo Sampaio de Albuquerque sentiu vergonha genuína e devastadora. O major recuou tropeçando, seu rosto pálido como cera. Suas mãos tremiam, seu coração batia descompassado, suor frio escorria por sua testa. Severino se aproximou alarmado. Senhor? O senhor está bem? Rodrigo não respondeu imediatamente. Ele estava tentando processar o que havia acontecido, tentando reconstruir as defesas mentais que sempre o protegeram de confrontar a monstruosidade de suas ações. Mas era como tentar reconstruir uma parede que havia sido completamente demolida. Os tijolos simplesmente não se encaixavam mais. Vicente continuava olhando para o major com aqueles olhos extraordinários, e Catarina observava em silêncio atordoado, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas reconhecendo que seu filho estava fazendo algo que desafiava a explicação. As outras mulheres na senzala mantinham distância respeitosa, mas Domingas estava perto o suficiente para ver a transformação no rosto do major, de arrogância para choque, de certeza para confusão devastadora. O que é esse bebê? Rodrigo finalmente conseguiu articular, sua voz rouca e quebrada. Ele olhou para Catarina, realmente a vendo como pessoa pela primeira vez. O que você fez? Que bruxaria é essa? Mas mesmo enquanto fazia as acusações, ele sabia que não eram verdadeiras. Não havia bruxaria, havia verdade. Aquela criança de alguma forma possuía o poder de fazer as pessoas verem verdades que normalmente escondiam de si mesmas. E para um homem como Rodrigo, cuja vida inteira era construída sobre negação e desumanização, confrontar essa verdade era experiência absolutamente devastadora. Rodrigo saiu da senzala cambaleando como bêbado, seus capatazes o seguindo com expressões confusas. Severino olhou para trás uma última vez, vendo Catarina segurar Vicente protetoramente, e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não sabia exatamente o que havia acontecido, mas reconhecia que algo profundamente significativo se passará. Aquele bebê tinha poder sobre o major, poder que nenhum escravizado jamais tivera antes. De volta à Casa Grande, Rodrigo trancou-se em sua biblioteca, recusando jantar e ignorando as preocupações de sua esposa, Dona Amélia. Ele ficou sentado em sua poltrona de couro, olhando fixamente para seus livros de contabilidade, aqueles registros meticulosos de propriedade humana que sempre o encheram de orgulho por sua eficiência. Agora, olhando para eles, tudo o que via era horror. Cada número representava uma pessoa roubada de liberdade, cada entrada de débito ou crédito marcava sofrimento e injustiça. A noite foi longa e torturante para o major. Ele tentou beber para esquecer,
mas o conhaque que normalmente lhe trazia relaxamento agora apenas intensificava o turbilhão em sua mente. Tentou dormir, mas foi assaltado por pesadelos vívidos, rostos de pessoas que ele maltratara implorando, acusando, questionando. Acordou várias vezes em suor frio, o coração disparado, sentindo como se estivesse tendo um colapso nervoso. E talvez estivesse, o colapso de uma identidade construída sobre fundações moralmente podres. Quando o amanhecer finalmente chegou, Rodrigo estava exausto, mas também estranhamente determinado. Algo havia quebrado dentro dele durante aquela noite horrível, não apenas suas defesas psicológicas, mas também sua vontade de continuar vivendo da forma como havia vivido. Pela primeira vez em décadas, ele se perguntou: como posso mudar? É possível redenção para alguém que fez o que eu fiz? Eram perguntas que ele nunca imaginou fazer a si mesmo. Perguntas que até 24 horas antes teria ridicularizado como sentimentalismo fraco. O Major Rodrigo não saiu de sua biblioteca por 3 dias completos. Dona Amélia, sua esposa, estava preocupada, mas também confusa. Ela nunca o vira assim, tão perturbado e introspectivo. Ele recusava refeições, aceitava apenas água e café, e quando ela tentava falar com ele através da porta trancada, ele apenas dizia que estava pensando sobre negócios importantes e pedia para ser deixado sozinho. Severino mantinha a fazenda funcionando na ausência de ordens diretas, mas até ele estava nervoso com o comportamento estranho do patrão. Dentro da biblioteca, Rodrigo passava horas relendo documentos que mantinha havia décadas, correspondências com traficantes de escravos, registros de compras e vendas, relatórios de produção que listavam friamente quantas peças morreram em determinado ano e quanto isso afetara os lucros. Cada palavra que ele mesmo havia escrito parecia agora ser acusação contra ele. Ele encontrou cartas que enviará a outros fazendeiros discutindo as melhores técnicas de controle, eufemismo para métodos de punição e intimidação. Achou relatórios médicos que ignorara, descrevendo condições terríveis nas senzalas que poderiam ser facilmente remediadas com pequenos investimentos que ele recusará fazer por avareza. Mais doloroso ainda foi encontrar uma carta que escrevera anos antes para sua irmã, que morava em Lisboa. Nela, ele descrevia sua vida como próspera e satisfatória, falava sobre seu sucesso como administrador agrícola, mencionava casualmente ter 400 peças de boa qualidade sem jamais usar palavras como pessoas ou seres humanos. Lendo agora com olhos transformados pelo encontro com Vicente, Rodrigo sentiu náusea física. Como havia se tornado tão monstruoso sem nem perceber a transformação? Em que ponto exato ele perderá completamente sua humanidade? Na senzala, a vida continuava, mas com uma tensão subjacente. Catarina mantinha Vicente perto sempre, raramente permitindo que outras pessoas além de Domingas e Filipa o segurassem. O bebê crescia visivelmente forte e saudável, seu apetite era bom e ele ganhava peso rapidamente. Mas o que mais impressionava era sua consciência. Ele acompanhava movimento com os olhos de forma surpreendentemente focada para um recém-nascido, reagia a vozes de maneiras que sugeriam compreensão além de sua idade, e continuava irradiando aquele calor misterioso que todos que o tocavam sentiam. Joana, a jovem de 20 anos, desenvolvera especial afeição por Vicente. Ela o chamava de nosso pequeno milagre e frequentemente ficava sentada perto de Catarina apenas observando o bebê. Sabe, Catarina, ela disse numa tarde enquanto Vicente dormia pacificamente, eu nunca tive esperança antes. Nunca acreditei que as coisas podiam ser diferentes. Mas olhando para ele, não sei, sinto que talvez possa haver futuro melhor. É tolo pensar assim? Catarina balançou a cabeça. Não é tolo. Eu sinto a mesma coisa. Vicente veio para mudar algo, não sei exatamente o que, mas sei que é algo grande. No quarto dia após seu isolamento, o Major Rodrigo finalmente emergiu de sua biblioteca. Mas ele parecia um homem diferente, não apenas fisicamente, estava pálido, com olheiras profundas, barba por fazer, mas em sua essência. Seus olhos tinham uma qualidade diferente, menos dura e mais perdida, como alguém que viu algo que não pode desver e agora precisa descobrir como viver com esse conhecimento. Dona Amélia ficou genuinamente alarmada com sua aparência. Rodrigo, pelo amor de Deus, o que aconteceu?
Você está doente. Rodrigo olhou para sua esposa, uma mulher boa, gentil, que sempre fechará os olhos para a fonte de sua riqueza porque era mais fácil do que confrontar verdades desconfortáveis. Amélia, ele disse lentamente, preciso te contar algo. Preciso te mostrar algo. Mas primeiro preciso fazer algumas coisas que vão parecer loucura para você, para Severino, para todos. Mas peço que confie em mim, que me dê tempo para explicar. Amélia estava confusa, mas acenou, preocupada demais com o estado de seu marido para argumentar. Rodrigo chamou Severino e deu uma série de ordens que deixaram o feitor completamente atordoado. Primeira ordem: nenhum castigo físico seria aplicado a nenhum escravizado por qualquer razão até segunda ordem. Segunda ordem: as rações de comida para as senzalas seriam imediatamente triplicadas. Terceira ordem: um médico da cidade deveria ser chamado para examinar todos os doentes e feridos entre os escravizados, e tratamento adequado seria providenciado independente do custo. Quarta ordem: começariam imediatamente reformas nas senzalas para torná-las mais habitáveis, telhados novos, paredes reforçadas, chão de tábua em vez de terra. Severino estava boquiaberto. Senhor, com todo respeito, essas mudanças vão custar uma fortuna e vão fazer os negros pensarem que ficaram fracos, que podem exigir mais. Rodrigo o interrompeu com voz firme mas não raivosa, outro sinal de mudança, já que normalmente ele gritaria com qualquer questionamento. Severino, você vai fazer o que eu mandei. E vai fazer bem feito. Porque se não fizer, você mesmo pode procurar outro emprego. Está claro. O feitor engoliu seco e acenou, completamente confuso mas não disposto a arriscar seu sustento questionando mais. As notícias das ordens do major se espalharam pelas senzalas como fogo em capim seco. Inicialmente, houve descrença. Certamente era algum tipo de truque, alguma armadilha. Mas quando a comida realmente chegou em quantidade triplicada, quando o médico realmente veio e começou a tratar feridas e doenças, quando carpinteiros começaram a trabalhar nos telhados das senzalas, as pessoas começaram a se perguntar se algo milagroso realmente estava acontecendo. E nos sussurros noturnos, o nome de Vicente era repetido com reverência, a criança especial que de alguma forma transformará o coração de pedra do major mais cruel da região. Domingas, observando tudo com sua sabedoria de décadas, disse a Catarina: o que seu filho fez ao major foi quebrar as correntes que prendiam a consciência dele. Agora vamos ver se ele tem coragem de seguir para onde essa consciência libertada vai levá-lo. Porque o caminho da redenção é longo e doloroso, especialmente para quem tem tanto a redimir. Catarina segurava Vicente, sentindo o bebê se mexer em seus braços, e rezava para que seu filho extraordinário estivesse protegido de qualquer retaliação que essas mudanças pudessem eventualmente trazer. 2 semanas após o encontro transformador entre o Major Rodrigo e Vicente, a fazenda Boa Esperança era um lugar quase irreconhecível para quem a conhecera antes. As melhorias físicas eram visíveis, senzalas com telhados novos que não vazavam, rações de comida substanciais em vez de migalhas, doentes recebendo tratamento médico. Mas a mudança mais profunda era atmosférica, quase espiritual. Havia menos medo no ar, menos desespero palpável. Os escravizados ainda trabalhavam, ainda eram escravizados, afinal, mas o terror constante havia diminuído consideravelmente. Rodrigo, no entanto, estava longe de alcançar paz interior. Cada melhoria que implementava, cada pequena bondade que permitia, apenas sublinhava a enormidade dos crimes que havia cometido por décadas. Ele começou a fazer algo que nunca fizera antes: caminhar pelas senzalas, não para inspecionar ou intimidar, mas para realmente ver as pessoas que mantinha em cativeiro. Ele via famílias, crianças, anciãos. Via pessoas com esperanças e medos, com relacionamentos e histórias. E cada rosto era uma acusação silenciosa. Uma tarde, ele pediu para falar com Domingas. A velha foi trazida à casa grande com medo, pensando que finalmente viria punição por algo. Mas Rodrigo a recebeu em sua biblioteca com uma cortesia que a deixou completamente desconcertada. Senta, por favor, ele disse, indicando uma cadeira, algo que jamais ofereceria a um escravizado antes.
Domingas sentou-se cautelosamente na beira da cadeira, suas mãos apertadas no colo. Eu queria te perguntar sobre aquele bebê. Sobre Vicente. O que ele é? O que ele fez comigo? Domingas considerou cuidadosamente suas palavras. Senhor, ela começou lentamente. Na minha terra, antes de me trazerem para cá, havia histórias sobre crianças nascidas com dons dos ancestrais. Crianças que podiam ver verdades, que faziam outros verem verdades também. Vicente é uma dessas crianças. Ele não fez bruxaria no Senhor. Ele apenas fez o Senhor ver o que sempre esteve lá, mas que o Senhor escolhia não ver. As palavras atingiram Rodrigo como flechas, mas ele não desviou. E o que eu faço agora? Como eu vivo sabendo o que sei? Domingas olhou profundamente nos olhos do major e viu genuína angústia ali. O Senhor muda, Senhor. Não pode desfazer o passado, mas pode fazer diferente no futuro. Pode escolher ser homem diferente do que foi. Rodrigo balançou a cabeça, lágrimas brotando em seus olhos. Mas como? Como isso compensa décadas de crueldade? Domingas respondeu com sabedoria que vinha de ter sobrevivido ao insuportável. Não compensa, Senhor. Redenção não é sobre equilibrar os livros contábeis. É sobre escolher o certo mesmo quando o certo não apaga o errado que você já fez. Depois dessa conversa, Rodrigo tomou uma decisão que chocaria toda a província. Ele começou o processo de libertar seus escravizados. Não todos de uma vez, isso seria impossível tanto legal quanto economicamente. Mas ele estabeleceu um plano. Primeiro, todas as crianças nascidas daquele dia em diante seriam consideradas livres. Segundo, estabeleceria sistema onde escravizados poderiam comprar sua liberdade com trabalho, mas a preços justos e com salários adequados. Terceiro, começaria processo de transformar a fazenda em cooperativa onde ex-escravizados teriam participação nos lucros. Quando Rodrigo anunciou essas intenções, seus administradores pensaram que ele havia perdido completamente o juízo. Senhor, Severino argumentou, isso vai arruinar a fazenda. Os outros fazendeiros vão ver isso como traição. Rodrigo respondeu calmamente, então que venham. Eu não vou mais viver construindo riqueza sobre sofrimento alheio. Quando Vicente completou 6 meses, algo novo começou a se manifestar em seu dom extraordinário. Ele desenvolveu capacidade não apenas de fazer pessoas verem suas verdades quando tocavam, mas de emanar uma influência mais sutil e abrangente. Pessoas que passavam tempo próximas a ele, Catarina, Domingas, Filipa, até trabalhadores que ocasionalmente cuidavam dele, começaram a relatar mudanças em si mesmas. Sentiam-se mais compassivas, mais pacientes, mais esperançosas. Era como se a presença de Vicente fosse catalisador para a transformação moral não através de confrontação dramática, mas através de influência gradual e gentil. O Major Rodrigo visitava Vicente regularmente agora, não mais com medo mas com reverência respeitosa. Ele nunca tocava o bebê sem permissão de Catarina, reconhecendo, numa demonstração de humildade notável, que ela era mãe e tinha direitos sobre seu filho mesmo que legalmente ainda fosse considerada propriedade. Durante essas visitas, Rodrigo falava com Catarina sobre seus planos para a fazenda, pedindo às vezes sua opinião sobre o que poderia tornar a vida melhor para os trabalhadores. Era uma inversão completa da hierarquia tradicional, e embora desconfortável para ambos inicialmente, tornou-se forma de diálogo que beneficiava a todos. Catarina, Rodrigo disse numa dessas visitas, eu tenho pensado sobre como garantir que as mudanças aqui perdurem depois que eu morrer. Meus filhos são jovens ainda, podem não entender ou valorizar o que estou tentando fazer. Pensei em te fazer administradora, junto com Domingas e alguns outros. Pessoas que entendem tanto o sofrimento quanto a possibilidade de algo melhor. Catarina ficou atordoada. Senhor, eu não sei ler muito bem, não sei de administração. Rodrigo sorriu, um sorriso genuíno que transformava seu rosto antissevero. Então vou arranjar professores para você. Para Domingas, para todos que quiserem aprender. Conhecimento é poder, e quero que vocês tenham poder real aqui.
Essas mudanças não passaram despercebidas pela comunidade mais ampla. Padres locais começaram a debater se as ações de Rodrigo eram verdadeiramente cristãs ou perigosamente revolucionárias. Alguns argumentavam que Rodrigo estava finalmente vivendo de acordo com ensinamentos de Cristo sobre compaixão e dignidade humana. Outros insistiam que estava subvertendo a ordem social estabelecida por Deus. Um padre em particular, Padre Miguel, um jovem recém-chegado de Portugal, visitou a fazenda para ver por si mesmo. Padre Miguel era homem de convicções abolicionistas, mas também de pragmatismo cauteloso. Ele sabia que mudança muito rápida poderia resultar em reação violenta. Quando conheceu Rodrigo e ouviu sobre a transformação do major, ele foi cético. Conhecia muitos senhores que faziam promessas bonitas mas não as cumpriam. Mas quando passou dias na fazenda, conversando com trabalhadores, vendo as melhorias concretas, testemunhando o genuíno arrependimento e compromisso de Rodrigo, ele ficou impressionado. Foi durante essa visita que Padre Miguel conheceu Vicente. Catarina o levou para ser batizado, não porque Rodrigo ordenasse, mas porque ela mesma desejava. Quando o padre segurou Vicente durante a cerimônia de batismo, ele sentiu aquele calor extraordinário que todos descreviam. E sentiu também uma clareza moral que o fortaleceu em suas próprias convicções abolicionistas. Esta criança, o padre disse depois a Rodrigo, é presente de Deus. Não no sentido de milagres sobrenaturais espalhafatosos, mas no sentido mais profundo, um lembrete de que todos somos humanos, todos carregamos centelha divina, todos merecemos dignidade. Mas nem tudo era progresso pacífico. Em outubro de 1865, 7 meses após o nascimento de Vicente, a fazenda foi atacada durante a noite por grupo de homens mascarados. Eles vieram para restaurar ordem, destruindo algumas das novas construções e tentando intimidar trabalhadores. Rodrigo, ouvindo a comoção, saiu armado e confrontou os invasores pessoalmente. Houve tiroteio breve, ninguém morreu, mas Rodrigo foi ferido no ombro. Os atacantes fugiram quando trabalhadores da fazenda se organizaram para defender suas novas conquistas. Catarina, ouvindo os tiros, escondeu Vicente em lugar seguro e depois correu para ajudar os feridos. Quando encontrou Rodrigo sangrando mas consciente, ela usou tudo que Domingas lhe ensinara sobre cuidar de ferimentos. Enquanto trabalhava para estancar o sangramento, Rodrigo olhou para ela com expressão de gratidão profunda. Você está me salvando, ele murmurou, assim como seu filho me salvou. Como posso algum dia compensar vocês? Catarina respondeu simplesmente, Senhor, continue fazendo o que está fazendo. Continue mudando. Isso é toda a compensação que precisamos. O ataque teve consequência inesperada. Em vez de intimidar Rodrigo, fortaleceu sua determinação. Ele registrou queixa formal com autoridades, nomeou testemunhas, fez barulho público sobre o ataque. Isso foi usado numa época quando fazendeiros normalmente resolviam disputas entre si sem envolver lei. Mas Rodrigo estava além de se preocupar com o ostracismo social. Ele também triplicou segurança na fazenda e começou a treinar alguns dos ex-escravizados em autodefesa e uso de armas, algo praticamente inédito e profundamente ameaçador para a ordem estabelecida. Nos meses seguintes, a Fazenda Boa Esperança tornou-se algo como laboratório social. Visitantes vinham de lugares distantes, alguns acadêmicos interessados em estudar o experimento, alguns abolicionistas buscando inspiração, alguns fazendeiros curiosos sobre se modelo diferente poderia realmente funcionar. E no centro de tudo, embora poucos visitantes o soubessem, estava Vicente, um bebê extraordinário cujo nascimento havia catalisado uma transformação que se espalhava em ondas cada vez mais amplas. Vicente completou 1 ano em março de 1866, e a celebração de seu aniversário foi evento sem precedentes na Fazenda Boa Esperança. Rodrigo insistiu em fazer festa não apenas para Vicente, mas para todas as crianças nascidas naquele ano, 23 ao todo. Pela primeira vez, crianças escravizadas comeram bolo, receberam pequenos presentes, brincaram livremente sem medo de punição por preguiça. Para os pais dessas crianças, ver seus filhos felizes, mesmo que por poucas horas, foi experiência emocionalmente avassaladora.
Catarina observava Vicente durante a festa, maravilhada com o menino que ele estava se tornando. Com 1 ano, ele já caminhava com estabilidade impressionante, balbuciava palavras que pareciam estar à beira de se tornarem linguagem real, e continuava demonstrando aquela consciência extraordinária que o marcará desde o nascimento. Mais importante, seu dom continuava operando, não mais através de confrontações dramáticas como com Rodrigo, mas através de influência gentil e constante que tornava pessoas ao seu redor melhores versões de si mesmas. Domingas, agora com 61 anos e começando a sentir o peso da idade, havia se tornado algo como guardiã espiritual de Vicente. Ela ensinava a Catarina antigas tradições africanas, histórias sobre crianças especiais, sabedoria sobre como criar uma criança com dons extraordinários sem sufocá-la com expectativas impossíveis. Lembra, Catarina, ela dizia frequentemente, Vicente é especial, sim, mas também é apenas criança. Ele precisa de infância, de brincadeiras, de amor simples. O destino dele vai se revelar no tempo certo, não precisamos forçar. A fazenda continuava prosperando sob nova administração. Produtividade aumentara, não diminuíra, conforme Rodrigo sempre fora advertido que aconteceria. Trabalhadores bem alimentados, descansados e tratados com respeito básico simplesmente trabalhavam melhor. Rodrigo começara também programa de educação. Escola rudimentar onde crianças e até alguns adultos aprendiam a ler, escrever, fazer contas. Catarina estava entre os estudantes adultos, determinada a educar-se para poder eventualmente ajudar a administrar a fazenda conforme Rodrigo planejava. Mas nem tudo era harmonia perfeita. Havia tensões internas, alguns dos escravizados mais antigos desconfiavam das mudanças, temendo que fossem temporárias ou armadilhas. Alguns feitores e administradores que haviam servido sob o regime antigo ressentiam as novas políticas e sabotavam sutilmente quando podiam. E havia a questão espinhosa da liberdade real, melhorias eram bem-vindas, mas enquanto pessoas ainda fossem legalmente propriedade, a vulnerabilidade fundamental permanecia. Rodrigo estava ciente dessas tensões. Ele sabia que precisava mover-se mais rapidamente em direção à libertação completa, mas também enfrentava realidades econômicas e legais complexas. O Brasil de 1866 ainda estava décadas longe da abolição, e liberar 400 pessoas de uma vez sem plano adequado poderia deixá-las desamparadas num mundo hostil a negros livres. Ele buscou o conselho do padre Miguel, de Catarina, cuja perspectiva ele agora valorizava profundamente, de Domingas, tentando encontrar caminho que equilibrasse velocidade com prudência. Foi durante essas deliberações que aconteceu algo que testaria verdadeiramente o compromisso de Rodrigo com sua transformação. Um dos trabalhadores mais jovens, um homem de 20 anos chamado Tomás, foi pego roubando comida da despensa da Casa Grande. Sob o regime antigo, isso resultaria em chicoteamento severo, possivelmente mutilação. Severino capturou Tomás e o trouxe a Rodrigo, esperando punição exemplar. Mas Rodrigo, em vez de punir, sentou-se com Tomás e perguntou por que ele roubara. Tomás, tremendo de medo, explicou que sua mãe estava doente e ele queria levá-la comida especial para ajudar sua recuperação. Rodrigo poderia ter argumentado que as rações já eram adequadas, que roubo era inaceitável independente da razão. Em vez disso, ele levou Tomás pessoalmente à enfermaria improvisada da fazenda, onde a mãe de Tomás estava sendo tratada. Ele ordenou que recebesse melhor cuidado, melhor comida. E então disse a Tomás: se alguém que você ama precisa de algo, você vem me pedir. Não precisa roubar. Estamos construindo comunidade aqui, não campo de prisioneiros. A resposta de Rodrigo ao incidente se espalhou rapidamente pela fazenda. Foi demonstração poderosa de que a transformação era genuína, que o sistema realmente estava mudando. Mas também chegou aos ouvidos de fazendeiros vizinhos, que viram nisso mais evidência de que Rodrigo estava mimando seus escravizados de forma perigosa. Pressão sobre ele aumentou, ameaças econômicas, isolamento social, até insinuações de violência se ele não voltasse à razão. Vicente, agora com pouco mais de 1 ano, parecia de alguma forma consciente das tensões ao seu redor. Catarina notou que ele ficava mais agitado quando havia conflito próximo,
mas calmo quando paz prevalecia. Ela começou a entender que seu filho não era apenas catalisador de mudança moral individual, mas de alguma forma canal para energias emocionais e espirituais coletivas. Era pensamento assustador. Que peso para uma criança tão pequena carregar. Padre Miguel, que se tornará visitante regular e conselheiro espiritual tanto para Rodrigo quanto para Catarina, ofereceu perspectiva reconfortante. Vicente não está carregando esse peso sozinho, ele disse. Ele é instrumento, sim, mas de forças maiores que todos nós. Deus, destino, justiça universal, como você quiser chamar. Sua responsabilidade, Catarina, é amá-lo como mãe ama filho, protegê-lo quando puder, e confiar que o caminho dele se revelará conforme for certo. Catarina se apegou a essas palavras nos momentos de dúvida e medo. Os anos passaram, e Vicente cresceu cercado por amor, educação e o exemplo vivo de que transformação era possível. Aos 5 anos, ele era criança brilhante e compassiva, falando fluentemente, lendo em nível básico, demonstrando compreensão moral sofisticada para sua idade. Seu dom evoluíra, não mais forçava revelações dramáticas em todos que tocava, mas tinha capacidade consciente de escolher quando permitir que pessoas vissem suas verdades. Era dom que ele aprendia a usar com sabedoria, guiado por Catarina, Domingas, que viveu para ver Vicente completar 5 anos antes de morrer pacificamente em seu sono, e Rodrigo. A Fazenda Boa Esperança tornará-se modelo reconhecido nacionalmente para a transição de trabalho escravo para livre. Até 1870, Rodrigo conseguirá libertar mais da metade das pessoas que originalmente escravizava, e as outras trabalhavam sob contratos que garantiam eventual liberdade com compensação justa. A fazenda era visitada por políticos, intelectuais, até estrangeiros interessados em alternativas à escravidão. E embora Vicente não fosse figura pública, Catarina cuidadosamente o protegia de atenção excessiva. Sua história era sussurrada como lenda que inspirava. Em 1871, quando a Lei do Ventre Livre foi finalmente aprovada, declarando livres todas as crianças nascidas de mães escravizadas daquele ponto em diante, Rodrigo celebrou como se fosse vitória pessoal. E de certa forma era. Seu exemplo e o de algumas outras fazendas progressistas haviam demonstrado que alternativas eram viáveis, ajudando a mudar gradualmente a opinião pública. Na celebração, ele segurou Vicente, agora com 6 anos, e disse: "Você mudou minha vida, menino. Mudou esta fazenda. E de pequenas formas, ajudou a mudar até este país. Nunca se esqueça do poder que você tem. Poder de fazer pessoas verem verdade, poder de inspirar mudança." Catarina, agora mulher livre, Rodrigo lhe concederá alforria quando Vicente tinha 2 anos, educada e respeitada administradora da fazenda, observava com orgulho maternal mas também com apreensão. Ela sabia que Vicente enfrentaria desafios únicos, como homem negro numa sociedade profundamente racista, como pessoa com dons extraordinários num mundo cético, como símbolo vivo de possibilidade de transformação num país que ainda resistia à mudança fundamental. Mas ela também tinha esperança. Porque Vicente não estava sozinho. Ele tinha comunidade ao seu redor, ex-escravizados que o viam como bênção, pessoas transformadas como Rodrigo que eram exemplos vivos de que mudança era possível, novos aliados como o Padre Miguel que acreditavam em justiça. E mais importante, ele tinha amor, de sua mãe, de todos que reconheciam sua especialidade e o protegiam. Quando Vicente tinha 10 anos, em 1875, Rodrigo faleceu de ataque cardíaco. Mas antes de morrer, ele garantirá legalmente que a Fazenda Boa Esperança seria administrada por conselho que incluía Catarina, Padre Miguel, seus próprios filhos, agora adultos e comprometidos com continuar o legado transformado de seu pai, e representantes eleitos pelos trabalhadores. Foi uma das primeiras fazendas cooperativas do Brasil, modelo que eventualmente influenciaria movimento de reforma agrária décadas depois. No funeral de Rodrigo, centenas de pessoas vieram prestar respeitos, não apenas porque ele era proprietário rico, mas porque ele se tornará homem diferente, homem que escolhera redenção sobre conforto, justiça sobre lucro, humanidade sobre poder. Vicente, agora menino maduro para seus 10 anos, ficou ao lado de Catarina observando homens e mulheres, muitos deles ex-escravizados que Rodrigo libertara,
chorarem genuinamente pelo Senhor que se transformará em aliado. Mãe, Vicente disse baixinho, o Sr. Rodrigo foi homem bom. Catarina considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Ele foi homem mau que escolheu se tornar bom. Cometeu crimes terríveis, causou sofrimento imenso. Mas quando confrontou essas verdades, escolheu mudar em vez de se defender. Escolheu fazer diferente mesmo quando era difícil, mesmo quando custava caro. Isso não apaga o que ele fez antes, mas conta por algo. Redenção não é sobre equilibrar os livros, é sobre escolher o certo mesmo sabendo que não pode desfazer todo o errado. Anos depois, em 1888, quando a Lei Áurea finalmente aboliu a escravidão no Brasil, Vicente tinha 23 anos. Ele se tornará educador, ativista pelos direitos de ex-escravizados, voz eloquente para a justiça social. Sua habilidade especial de fazer pessoas confrontarem suas verdades morais evoluíra para talento retórico e presença que moviam corações e mentes. Ele viajava pelo país dando palestras, ajudando comunidades de ex-escravizados a se organizarem, defendendo educação e oportunidades econômicas. Catarina, agora mulher de 53 anos, respeitada líder comunitária e co-administradora bem-sucedida da próspera fazenda cooperativa, observava o filho com orgulho que mal podia conter. Aquele bebê que ela quase perderá, que nascerá sem forças numa senzala miserável, que veio ao mundo com dom extraordinário, ele havia se tornado força para bem no mundo, exatamente como Domingas previra décadas antes. Na noite da abolição, Catarina e Vicente estavam juntos na varanda da casa que ela construíra na fazenda. Não a casa grande onde Rodrigo viverá, mas casa modesta mas confortável que era verdadeiramente sua. Eles olharam para campos que agora eram trabalhados por pessoas livres, para a comunidade que prosperava em dignidade, para futuro que finalmente parecia ter esperança real. Você mudou tudo, Vicente, Catarina disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. Vicente balançou a cabeça gentilmente. Não, mãe. Apenas fiz pessoas verem o que já estava lá, sua própria humanidade e humanidade dos outros. A mudança veio de escolhas que eles fizeram depois de ver. O Sr. Rodrigo escolheu mudar. Você escolheu ser forte.